Ok. Bom, vamos lá. Boa noite. Deus abençoe. Vamos começar hoje o nosso dia de falar sobre a interpretação do livro de Timóteo. Eu passei, a tarefa para cada um aí de poder buscar o contexto histórico. A gente falou um pouco sobre o contexto histórico, na semana passada. E hoje eu queria que a gente falasse um pouco também o que vocês encontraram, alguma coisa interessante que puderam encontrar aí enquanto observavam as epístolas de Timóteo, o livro de Atos, os textos que eu mandei lá. Que informação relevante puderam encontrar sobre Paulo, Timóteo e Éfeso? Pai, começa o senhor. Bom, Paulo, ele estava na Macedônia, era apóstolo de Cristo. Antes ele era blasfemo, perseguidor e violento. Uhum. Ele era ignorante e incrédulo. Escrito lá, Depois ele se tornou cheio de fé e amor, e vem Jesus. Foi escolhido como pregador e apóstolo. Ensinava aos gentios, Uhum. foi preso em Roma e sofreu perseguições e sofrimentos. Timóteo era considerado como um filho por Paulo, Estava em Éfeso, era jovem, ensinava, ele lia publicamente as escrituras, encorajava as pessoas, e ensinava. Uhum. Ele instruía o povo, era um homem de Deus, declarava, foi chamado para a vida eterna, deu bom testemunho perante Pôncio Pilatos, fé sincera, era neto de Lóide, filho de Eunice. Uhum. Éfeso. Éfeso era uma cidade muito rica, Tá bom, deixa eu ver se o Tá. seu Valinho, o senhor pode compartilhar alguma coisa que encontrou sobre Éfeso? Ainda não. Nas minhas pesquisas lá, encontrei muito pouca coisa, então não estou ainda pesquisando Ok. a respeito de Éfeso. Uhum. Apenas que, de repente, a igreja lá era formada por alguns líderes, e eram esses líderes, alguns desses líderes, que estavam tumultuando a igreja de Éfeso. Uhum. E esse primeiro momento dessa primeira carta, a Timóteo, era para alertá-lo de que o que estava havendo lá naquela igreja. Uhum. Principalmente a falsa doutrina, os falsos mestres, e, enfim, o trabalho não estava sendo muito bem feito por aquele grupo de líderes, Uhum. aquele grupo de líderes. E por isso, então, que Paulo escreve essa carta a Timóteo para que faça as correções dentro daquela igreja. Ok, muito obrigado. É interessante que ele até menciona o nome de dois desses falsos mestres, Vocês viram aí qual que é o nome deles? Sai aí no primeiro capítulo de 1 Timóteo, versículo 20. Menciona aí dois desses falsos mestres, Himeneu e Alexandre. Com certeza tinham muitos outros, Mas esses dois parece que eram os mais ardidos, porque é mencionado por nome, Himeneu e Alexandre, eles são mencionados. E em 2 Timóteo, ele volta a mencionar Himeneu, ainda estava dando problema lá. Só que aí ele já não menciona Alexandre, ele menciona Himeneu e Fileto, que estavam dando problema lá na igreja de Éfeso. Mais alguma coisa que podem acrescentar sobre a igreja de Éfeso e sobre a cidade? O senhor estava falando algumas coisas aí ainda? Eu ia falar da cidade. Uhum. A cidade era, eu vi, que eu consegui
encontrar. Era uma cidade muito rica, né? Que era o maior porto da Ásia Menor, né? Então tinha muitos prédios importantes, prédios públicos, ginásio, teatro, né? Tinha o Templo de Artemis, que você já mencionou, né? Que era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Sim. E era um importante centro da fé cristã, né? E também tem evidências lá nas escavações que tinha uma grande variedade de cultos pagãos. Muito culto pagão lá, né? Sim. O grande teatro, que comportava 25 mil pessoas, foi local de grandes tumultos contra o pessoal protestando contra a pregação de Paulo, né? Tinha 2 praças, uma cívica e outra comercial, né? A biblioteca de Celso era uma das maiores do mundo antigo, estava lá, né? Não encontrei ao certo a população ao certo a população total da cidade, mas era um grande centro comercial e religioso da época, né? E foi uma base importante do surgimento do cristianismo. Tá, joia. Muito obrigado. A gente tem, então, bastante informação que a gente encontrou, né, no livro sobre Paulo, sobre Timóteo, sobre Éfeso e sobre a igreja. Essa informação é importante porque hoje eu vou fazer algumas perguntas de interpretação que eu quero que a gente converse sobre elas. Não quero só eu chegar aqui e dar resposta, porque senão depois, né, os irmãos vão estudar outro livro, vão ver outra coisa e eu não sei, vou perguntar para o Túlio, eu vou ligar para ele. Não, a ideia é que a gente possa ter a nossa própria revelação, né? Que a gente mesmo possa ter as nossas próprias respostas e o nosso entendimento do livro. Então, é muito importante o contexto histórico para isso. E eu preparei algumas perguntas de interpretação. Eu vou mandar depois para cada um de vocês, lá pelo grupo, uma folhinha assim, do Word, com algumas perguntas de interpretação. Então, a ideia, a gente vai trabalhar algumas agora, somente algumas, e outras eu vou deixar de tarefa para vocês aí durante a semana. Vou dar uma lidinha no livro e vou responder essas perguntas. Mas eu vou responder o quê? O que eu acho? Não, eu tenho que responder aquilo que está de acordo com o livro, aquilo que está de acordo com o contexto histórico, aquilo que está de acordo com a observação que eu fiz. Então, por exemplo, eu vou mandar lá as perguntas, vocês vão responder. Se tiver alguma dúvida, pode me mandar uma mensagem, eu auxilio. Mas eu quero falar, por exemplo, de uns pontos principais da Epístola de Timóteo. Por que a gente está estudando ela, né? 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 8, diz assim: Quero, portanto, que em todo lugar de culto os homens orem com mãos santas levantadas, livres de ira e de controvérsias. Paulo está dando uma instrução para Timóteo. Timóteo, é o seguinte: se tiver o culto lá, você está liderando a igreja, os homens, na hora do culto, têm que adorar. Como é que eles têm que cultuar a Deus? Mãos santas levantadas, que orem, livre de ira e controvérsia. A minha pergunta é, segundo o que Paulo está falando, o que significou para os ouvintes originais, lembra que é assim que é a interpretação, né? Como os homens devem cultuar a Deus? Algum dos irmãos aí pode me responder? O que você acha? Como os homens devem cultuar a Deus, segundo o que Paulo fala? Ele deu aqui a resposta, mas o que isso significa? O que significa as mãos levantadas? Pode me falar aí, tio Márcio. O que o senhor acha que significa mãos santas levantadas? Assim, só de ouvir isso daí, eu não consigo ver algo que seja assim, que venha de uma tradição para que as pessoas façam, mas eu vejo que se você faz isso, no contexto judaico, por exemplo, se eu pensar que Moisés, quando levantou as mãos na guerra e Deus abençoava o povo judeu na guerra com as mãos de Moisés erguidas, eu posso pensar que, olha, isso é um ato
de adoração a Deus, né? Como Paulo, ele era um sábio nas leis, né? Talvez ele tenha buscado isso e falado, gente, os nossos antepassados, os nossos patriarcas aí oravam e levantavam as mãos e dessa forma eles adoravam ao nosso Deus. Então vamos fazer assim também. Pelo menos é isso que eu interpreto. Uhum. Cara, muito obrigado. Vamos pensar, será que foi isso que Paulo quis dizer? Será que essa era uma referência aí à batalha contra os amalequitas, né, que sai em Êxodo 17, quando Moisés levantou as mãos, enquanto Moisés levantava as mãos, o povo ganhava, e Moisés abaixava a mão, eles começavam a perder. Então levantaram aí Arão e Hur, foram segurar o braço e sentaram Moisés numa pedra. Será que é uma referência a isso? Uma característica que a gente vê, né, isso não são coisas que a gente vê, lembra como é que é a observação, né, é um processo. Não são coisas que a gente vê na primeira vista, que salta logo. Geralmente o apóstolo Paulo, quando ele faz referência a um texto do Antigo Testamento, ele menciona, né, por exemplo, o que eu acredito, que se ele fosse uma referência a Moisés, ele ia falar, orando, portanto, que os homens orem com as mãos levantadas, como Moisés fez enquanto intercedia pelo povo na batalha contra Amaleque. Porque se ele estava fazendo uma referência, ele quer que eles saibam que, olha, não é a minha ideia, eu estou dando, né, um texto, eu estou dando uma referência do Antigo Testamento, da palavra de Deus. A gente sempre tem que ter na nossa mente, quando eu vou fazer uma interpretação, pensa sempre no contexto histórico e no que significava para eles. Se ele estivesse escrevendo, aí o que o presbítero Márcio falou, para um público judeu, eu acho que essa referência seria muito relevante, né? Moisés, o pai da fé. Agora, em Éfeso, a maioria das pessoas não eram judeus, não é verdade? A maioria eram gentios. E olha que interessante que ele fala. Orem com mãos santas levantadas. O contexto de Éfeso, como era? Era uma cidade muito pecaminosa. E a gente vê muito esse conceito na Bíblia das mãos limpas, né? Porque as mãos têm a ver com as obras, aquilo que eu faço. Então, quando ele fala com mãos santas, ele está falando de pureza, de ausência de pecado. E as mãos levantadas. Até hoje, acho que no mundo inteiro, se a gente fala, você vê uma pessoa, chega alguém, sei lá, com mais autoridade, levanta a mão. O que isso significa? Você está reverenciando. Reverenciando ou se rendendo. Tem o conceito da rendição. Então, quando ele fala, quando vocês orarem, que as suas mãos sejam santas, ou seja, livre de pecado, e abundava na cidade de Éfeso, né? E rendidos diante de Deus. A instrução para os homens é bem específica, né? Livres de ira e de controvérsia, sem brigar, né? Sem discutir. Hoje em dia, acho que é quase impossível. Ontem eu vi, mandaram uma figurinha no WhatsApp, eu achei engraçado. Estava perguntando assim, você pratica algum esporte radical, algum esporte de risco? Aí a pessoa respondeu, sim, às vezes eu dou a minha opinião. Hoje em dia é perigoso, né? Dar opinião é problema. A cabeça vai rodar. Parece que, né, ele nesse tempo também tinha esse problema, né? Não podia dar opinião. Só uma pincelada. Agora eu quero falar de um texto polêmico de 1 Timóteo. Primeiro ele fala como é que os homens devem adorar, né? Agora, da mesma forma, quero que as mulheres tenham discrição em sua aparência, que usem roupas decentes e apropriadas, sem chamar atenção pela maneira como arrumam o cabelo, ou por usarem ouro, pérolas ou roupas caras. Pois as mulheres que afirmam ser devotas a Deus devem simbolizar com as boas obras que praticam. As mulheres devem aprender em silêncio e com toda a submissão. Não permito que as mulheres ensinem aos homens, nem que tenham autoridade sobre eles. Antes, devem ouvir em silêncio. Porque primeiro Deus fez Adão e depois Eva.
E não foi Adão o enganado, a mulher é que foi enganada. E o resultado foi o pecado. Mas as mulheres serão salvas dando luz a filhos, desde que continuem a viver na fé, no amor e na santidade, com discrição. As feministas de hoje em dia escutam isso, o sangue até ferve, né? Com certeza. O que Paulo está falando? Primeiro ele fala como os homens devem adorar. Segundo o que Paulo está falando aí, por favor, alguns irmãos me respondem. Como as mulheres devem adorar? Eu acho que ele aí estava mais por conta, já que você disse, do contexto e da cidade que era, né? Muita prostituição, né? Muito voltado para isso. Então ele já dá uma ideia para elas se diferenciarem de como as prostitutas eram. Se vestiam, arrumavam cabelo, alguma coisa assim. Quanto ao falar, eu não sei se elas falavam muito, né? E o que falavam. Também aí eu não sei se era um lugar que mulher falava demais. Mas se era um lugar de prostituição, certamente as mulheres falavam muito e iam muito atrás dos homens, né? Fazia aquelas coisas. Acho também que o ensino que a mulher não deve ensinar o homem é justamente para eles não ficarem sozinhos lá. Eu acho que ele tem uma preocupação muito grande em falar com as mulheres para se comportarem, para se manterem em certas distâncias dos homens por conta de toda essa prostituição que existe, né? E com relação aí a Adão e Eva, realmente é bem controverso, assim, uma coisa bem difícil da gente tentar explicar isso. Até porque eu vejo que é o seguinte, Eva foi enganada e ela comeu do fruto e ofereceu a Adão. Eu acho que Adão foi pior do que Eva, porque Eva foi enganada. Agora, Adão, quando viu que ela não morreu, que não aconteceu nada com ela, ele foi por conta própria. Falou, eu quero então, eu vi que não morreu nada, que não aconteceu nada, por que eu não vou comer também desse fruto? Então, eu acho que ele é até pior nessa questão aí. Tá certo, muito obrigado. Olha, a gente vê coisas interessantes, né? A gente nunca pode tirar da nossa mente o contexto em que foi escrito. Pensa nisso, contexto de Éfeso, né? Cidade da prostituição, templo da deusa Artemisa, ou deusa Diana, né? É o mesmo nome, mesma deusa, dois nomes diferentes. Muita prostituição, a mulher dominava a adoração nessa cidade. Tem toda a questão da imoralidade sexual, da lascívia. E olha só, lembra que eu mencionei antes? Se ele estivesse fazendo uma referência ao Antigo Testamento, ele vai citar claramente. Aqui, ó. Ele faz uma referência ao Antigo Testamento e cita claramente, né? Pois primeiro Deus fez Adão e depois Eva. Ele cita claramente. Se ele está fazendo uma referência ao Antigo Testamento, ele vai falar abertamente. Então, se a gente lê isso, o que a gente vê? Paulo, então, ele quer que a mulher não fale na igreja. Aí, o presbítero Márcio falou, não sei se a mulher falava muito naquele tempo. Eu acho que a mulher fala muito em qualquer tempo, né? Não importa se mas também tudo. Eu também penso que também algumas normas, né, citadas por Paulo ainda estavam amarradas na lei de Moisés. Quanto a esse cuidado, né, das mulheres não estar à frente de algumas situações. Sim. É interessante a gente pensar nisso, porque tem muita briga, muita divisão, teologicamente falando, justamente por causa desse texto, né? A mulher, ela pode falar na igreja ou não pode? A mulher, ela pode ter um cargo eclesiástico ou ela não pode? A mulher pode ter autoridade, a mulher pode ensinar ou ela não pode? Será que foi isso que Paulo quis dizer? A gente tem que ter isso em mente. O que o Sr. Valim traz é interessante, né? Será que ele está trazendo isso atado, né? Eles trouxeram um pouco da cultura judaica, das leis de Moisés, por isso estava falando isso também do cuidado da mulher? Vamos pensar no contexto. Hoje em dia, a gente tem um contexto muito imoral, né? Muita imoralidade sexual.
parecido com o contexto de Éfeso. Mas, quanto ao direito, à representatividade da mulher, hoje isso é muito diferente do que era no tempo de Éfeso. Na sociedade romana, a mulher não tinha praticamente nenhum direito. A maioria das mulheres não sabia sequer ler ou escrever, mesmo as mais ricas. E não é porque ela não podia, porque não interessava para ela. Para que eu vou saber ler? Não era interessante, não preciso disso. Não era algo que ela anelava, né? Algo que ela, eu vou ler, eu vou escrever para eu crescer na vida. Não existia isso. E a mulher não tinha quase nenhum direito. E também não existia isso da proteção, do cuidado. Mesmo dentro das famílias ricas, sei lá, o marido, ele batia na mulher, ele fazia o que ele queria, ele abandonava, ele tinha 10 amantes e para ele não acontecia nada. Então o cristianismo ele vem para colocar um estándar moral muito alto, muito maior do que tinha antes. Então esse negócio de cuidado da mulher, de respeito, isso não existia. E a gente vê nas epístolas que fala muito, né? Marido, cuida da sua esposa. E pra gente é tipo óbvio, né? Para eles não era óbvio, eles precisavam saber. Ah, então, nossa, agora eu sou crente, agora eu preciso cuidar da esposa? Preciso tratar ela bem? Eles não sabiam disso. E você pode pensar, não, mas como que não sabia? Eles não sabiam, porque isso era algo normal e natural para eles. Praticamente todas as epístolas falam, não todas, muitas delas falam sobre isso. Maridos, amam vossas mulheres. Cuida, não seja áspero com elas. Em Pedro, ele fala, cuida a sua mulher como o vaso mais frágil. E a outra, que a feminista lê e ferve o sangue, né? Calma, que fraca! Não sou fraca! Olha o que ele tá falando. Olha o contexto da época. A mulher era maltratada, a mulher não tinha nenhum direito, a mulher era abusada, era violada, era tudo. E Pedro está falando, homens, não faça isso. Não é machismo, é preocupação com a mulher. Na verdade, é contra machismo, né? Então, às vezes as pessoas interpretam errado e pensam nisso, né? Ah, não, é que a mulher tem que se calar na igreja, a mulher não pode fazer nada. E a gente atribui isso. Presta atenção no contexto histórico da época. Hoje em dia, as mulheres têm direito, né? Hoje em dia, lógico, ainda existe maltrato à mulher e tal. Mas existem leis e direitos que protegem a mulher. Nesse tempo não existia. A única lei e direito que protegia a mulher eram os valores cristãos, nada mais. Então, será que o que Paulo estava querendo falar era que a mulher não pode falar nada na igreja? Será que é isso que ele queria dizer? Eu acho que ele está falando num contexto específico. A gente está falando de uma cidade aonde a adoração era levada pela mulher. A divindade, a patrona, fala, né? Padroeira, a deusa padroeira de Éfeso era uma mulher, era uma figura feminina, uma divindade feminina, Diana. Então, talvez, segundo o que eu interpreto, se os irmãos estão de acordo comigo, né? Ele está falando isso por quê? Porque existia esse ato de dominação da mulher, né? Esse de atrair, essa sensualidade, essa lascívia. Por isso que ele está falando, não, veste bem, roupa decorosa. Não anda mostrando muito, arrumando cabelo, com joia, com ouro. Não. Outra coisa, outro momento. Já isso daí já passou, já era... Agora a gente está vivendo outro momento. A gente está vivendo uma coisa diferente. Então ele está querendo dizer isso. Agora, por que ele fala isso? A mulher vai se salvar gerando filhos. O que será que ele quis dizer com isso? Pastor Túlio. Sim. Está me ouvindo? Estou ouvindo. Maravilha. Nos remete, né, na primeira, assim, do ponto de vista de interpretação, nos remete, assim, como um castigo, né? A mulher pecou, errou, e agora você vai ter que pagar um preço, e esse preço vai ser o preço do parto. Não sei se seria isso. Às vezes a gente pensa nisso, né? A questão da dor do parto foi realmente uma consequência do pecado. Sim. Né? A gente vê lá em Gênesis 3, ele dá a consequência. A gente pensa, o trabalho foi um castigo. Ou o parto foi... Não foi. Simplesmente essas coisas mudaram. A gente pensa, tem gente que pensa que Adão era vagabundo, né? Ficava no jardim do Éden, coçando o umbigo, sei lá, não fazia nada. Ficava lá
a maçã caía na boca dele, não. Eu acredito que ele trabalhava também, ele tinha que cultivar, ele tinha que pegar, né? A fruta não caía na boquinha, ele tinha que ir lá apanhar a fruta, juntar, sei lá. Não é que o trabalho, a gente vê que Deus falou, né? A partir de agora trabalharás a terra. Não é que o trabalho é uma maldição, ele está falando, a partir de agora a terra vai produzir, além das coisas boas, erva daninha, cardo, abrolho, espinho, isso que ele está falando. E a mesma coisa com parto, não é que parto não existia, não, ele falou, a partir de agora o parto, eu vou multiplicar as dores do seu parto. Mas olha só, que interessante esse versículo. Ele falou, né, disso, a mulher vai se salvar gerando filho, mas ele fala também, ele remete a isso, né, quando em Gênesis 3, do 15 em diante, quando ele dá a promessa de redenção, o que ele fala para a serpente? Colocarei inimizade entre a sua descendência e a descendência dela. Essa ferirá a sua cabeça e a outra ferirá o calcanhar. Então, ele está falando para a mulher, né? Vai nascer alguém de você, né? Não literalmente, mas alguém vai nascer da mulher que vai esmagar a cabeça da serpente. Então, o que ele está falando? A salvação, né? O perdão de pecados, destruir o poder do pecado no mundo, vai vir através de um nascimento e vai ser da mulher. Olha que interessante, coisa que a gente não vê às vezes, né? O pecado entrou pela mulher e o perdão do pecado vai também vir através da mulher, porque vai nascer alguém da mulher que vai ser o Messias, que vai esmagar essa cabeça da serpente. Então, quando Paulo ele está falando isso, né? E a mulher vai se salvar gerando filhos, ele está remetendo diretamente a isso. A promessa do plano de redenção que Deus fez. Amém. E isso não é uma maldição, é um privilégio que o pecado entrou, a mulher foi enganada, tal, mas o Redentor também entrou através da mulher. O Messias, Jesus, ele nasceu através de uma mulher. Então, quando ele fala isso, ela vai salvar gerando filho, ele está fazendo uma alusão direta à promessa de redenção que veio, né, através de um nascimento. Precisou um redentor nascer de uma mulher, viver em um útero, nascer, passar pelo parto. Então, é uma referência a isso. E antes, como é que a mulher de Éfeso ela se salvava? Com as obras de prostituição cultural, seduzindo os homens, né? Agora ele está falando, não, como é que você vai ser salva? Você não vai ser salva dominando, você que dá as cartas. Não. Você é salva através daquele que nasceu. Aquele que nasceu e esmagou a cabeça da serpente. Olha só que profundo, né? Que interessante. Eu já tive em igrejas que eles não permitiam que a mulher falasse no culto. Ela não podia nem falar, porque tomou literalmente. Se a mulher falava alguma coisa no culto, o encarregado lá falava, você cala sua boca e pergunta para o seu marido baixinho. Gente, o que é isso? Eu não acho que foi isso que Paulo quis dizer, né? Vamos avançar, porque eu quero ver algumas coisas ainda antes da gente terminar. No capítulo 3, ele começa a falar, né? Se alguém deseja ser bispo, deseja uma tarefa honrosa. Portanto, o bispo deve ser irrepreensível e por aí vai. Segundo o que Paulo está falando, o que é um bispo? É o chefe da Igreja Universal? A gente tem que entender esses conceitos. O que a Bíblia fala? Porque às vezes a gente pensa que um bispo é um pastor 2.0, não é? Será? Dá a sensação de ser um maioral, não é verdade? Vamos dizer assim, um R.R. Soares, um Valdomiro, mas não entendo dessa forma, né? É que acabou que a palavra adotou esse conceito pra gente, né? Sim. Cada igreja tem um pastor, mas o chefe dos chefes, o pastor dos pastores é o bispo. Ou algumas também dizem apóstolo, né? Um apóstolo é um super pastor. Será que é isso? Eu vou falar para vocês aqui, eu vou escrever aqui no chat a palavra grega que utiliza para isso, né? Tem um tipo de ajuda, dicionário bíblico, que é o que a gente chama um interlinear. O que é um interlinear? Eles pegaram cada uma das palavras que sai na Bíblia em grego e colocaram um código, né? Então, a primeira palavra é G1, outra palavra G2, G3 e assim por diante, tá?
Então, cada palavra tem um código que sai no Novo Testamento e para a gente poder entender. Então, essa palavra que aparece aí, o bispo, o código dela é G1984. Se você pega qualquer dicionário interlinear em qualquer lugar do mundo, você vai ver que esse é o código dessa palavra. Eu vou escrever aqui no chat. G1984. E a palavra é episcopos. A palavra grega. O que significa isso? Segundo, algum dos irmãos aqui me comente. Segundo o que você ler, o que é um bispo? Ninguém sabe? Aí no texto que eu mandei para vocês, sai uma notinha, né? Uma letrinha aqui do lado. E aí no rodapé sai. Episcopos, no grego, significa supervisor. Tá vendo que não tem nada a ver com Valdomiro, com R.R. Soares, com Edir Macedo. Não significa chefe dos chefes, maioral. Significa supervisor. E esse é o pastor da igreja? Quem estava encarregado da igreja? Era Timóteo, não é verdade? Ele estava encarregado da igreja. E Timóteo não fala que Timóteo era bispo. Fala, não. Ele estava aí para ele estabelecer, orar pelos bispos e tal. Então, ele está falando um supervisor da igreja, né? Alguém que vai estar vendo, se está bem as coisas e tal. E ele fala como que tem que ser esse episcopos. Falando, aquele que quer ser é uma tarefa honrosa. E como é que tem qualquer pessoa que deu na telha, eu quero ser bispo. Pronto, virou bispo. Desejo concedido? Não, ele está mostrando, né, que tem que ter um testemunho, tem que ter uma trajetória, tem que ter tal. Eu acho que isso é importante a gente fazer um estudo disso, né? Eu vou mandar para vocês aí. Quando vocês respondem as perguntas, pensem nisso. O que é um bispo? Porque essas palavras, acho que o conceito delas foi deturpando, né, ao longo do tempo. O que a palavra diz que é um bispo? O que é esse supervisor? Quem é ele? Como ele deve ser? Agora, seguindo nessa mesma linha, ele continua no versículo 8 do capítulo 3. Da mesma forma, os diáconos devem ser respeitáveis e ter integridade. Não deve beber vinho em excesso, nem deixar-se conduzir pela ganância, etc. O que é um diácono? Tá cheio de diácono aí, irmãos. O que é um diácono? É um servidor. Um servidor. Tem uma notinha aí no rodapé também, né? Tem. Servidor. A palavra grega para diácono, vou colocar aí também para vocês. O código dela é G1249 e é diáconos. E diáconos significa servidor. Aquele que serve. Então, quem era a gente já viu o bispo, então, né? O que significa essa palavra é supervisor. E agora, a igreja precisa ter um supervisor e precisa ter um servidor. E como que deve ser esse servidor? Quando você for responder também essas perguntas, pense nisso. O que o livro está falando que ele tem que ser? Ele também tem que dar testemunho. Ele deve ser comprometido, viver com a consciência limpa. Agora, olha que interessante. Não quero criar polêmica não, mas eu acho isso muito interessante. Ele está falando no versículo 8, 9 e 10 do diácono. Aí, de repente, no 11 ele fala: de igual modo, as mulheres devem ser respeitáveis e não caluniar ninguém. Devem ter autocontrole e ser fiéis em tudo o que fazem. Aí no versículo 12 ele volta a falar: o diácono deve ser marido de uma só mulher, liderar bem seus filhos em casa. Aqueles que exerçam bem essa função de diácono serão recompensados. Uai, será que no versículo 11, quando ele fala da mulher, ele também estava falando que existiam mulheres servidoras na igreja de Éfeso?
É uma pergunta, tá? Não é uma afirmação. O que vocês acham? Eu acho que sim. Também acho que Eu sim, acredito porque... que Sim, fala. Eu acho que sim. eu acredito que elas também assumiam algumas atividades dentro da igreja. Uhum. Sim. Então todo mundo está de acordo que também tinha mulheres diáconos na igreja. Sim, participaram efetivamente. Sim. Inclusive, tem uma evidência muito forte que está em Romanos, capítulo 16, versículo 1, que ele fala: encomendo com toda a certeza, né, depende da versão que você lê, com todo o meu coração encomendo a nossa irmã diaconisa Febe, da cidade de Cencreia. E a palavra que ele utiliza para falar Febe, diaconisa, porque alguém pode falar, já escutei gente falar, não, mas Febe não era diaconisa, ela era servidora. Tudo bem, mas a palavra que ele utiliza para se referir a Febe é a palavra G1249, diáconos. A mesma palavra que ele utiliza em Timóteo para falar dos diáconos, como deve ser, ele utiliza para descrever a irmã Febe, diaconisa da igreja de Cencreia. Então, essas evidências fazem a gente ver que também existiam mulheres servidoras na igreja. Inclusive, nesse mesmo capítulo de Romanos 16, Paulo menciona a Júnias, uma mulher como apóstolo, ou apóstola, sei lá. Muito interessante isso, né? Por que eu falo isso? Eu já escutei muita gente falar... Pastor Túlio. Sim. Ô filho, hoje na nossa igreja nós temos carinhosamente a nossa bispa, irmã Marta Azevedo. Temos sim. Ela escuta isso, ela fica louca, né? Por que eu falo isso? Eu acho que é interessante que a gente... Eu já escutei tanta pessoa usar, né? Falar, né, olha como Paulo fala que não, a mulher não pode fazer nada na igreja e tal. Eu acho que não, eu acho que... Por isso que eu falo, a gente tem que estar preso no contexto histórico, né? O contexto de Éfeso era um contexto específico. Agora, quando ele escreveu para Roma, ele falou, ele recomendou, na verdade, ele recomenda 2 mulheres, uma diaconisa e uma apóstola, dentro das recomendações que ele faz no capítulo 16. Então, será que Paulo era contra o ministério da mulher? Eu acredito que não. Agora, a gente também tem que entender o contexto da época, né? Imagina o Império Romano, século I, põe a mulher pastora. Será que alguém ia ir nessa igreja? Ninguém ia ir nessa igreja. Porque era totalmente contra o costume da época, era algo escandaloso, era algo, sei lá, que as pessoas não iam escutar, não iam, né, valorizar, tal. Tem vários argumentos nisso, né? Mas a gente vê que o cristianismo, talvez por uma das primeiras vezes na história, quando começou o cristianismo, foi um dos primeiros movimentos que trouxe valor para a figura da mulher, que não tinha valor em quase nenhuma cultura da antiguidade. Então, eu acho isso muito interessante. Mas vamos continuar, que eu ainda quero ver mais uma coisinha aqui. A gente continua, então, no capítulo 5, versículo 17 ao 20, diz assim: os presbíteros devem fazer bem seu trabalho. Os presbíteros que fazem bem seu trabalho devem receber honra redobrada, especialmente os que se dedicam arduamente à pregação e ao ensino. Pois as escrituras dizem, não amordassem o boi para impedir que ele coma enquanto debulha os cereais. E também, aqueles que trabalham merecem seu salário. Olha só, aqui novamente Paulo fazendo referências diretas ao Antigo Testamento e explicando, né, explicitamente que ele pegou isso do Antigo Testamento. Não aceite acusação contra um presbítero sem que seja confirmada por 2 ou 3 testemunhas. Aqueles que pecarem devem ser repreendidos diante de todos, o que servirá de uma forte advertência para os demais. Lendo 1 Timóteo, então, o que é um presbítero? Supervisor. O quê? Um supervisor. Um supervisor. Ué. É um que ensina a palavra, o ensino, Sim. prega, um Isso. pastor, no nosso caso hoje, né? É. Tem pastores que
presbíteros, pastores que só ficam por conta de pregar a palavra, e tem os outros que ficam mais por conta de administrar, gerenciar a igreja, alguma coisa nesse sentido, o presbítero regente, né? A gente tem uma separação, não sei se é só da presbiteriana, como presbítero regente e docente. Uhum. Né? Então, o docente fica mais para o lado do pastor, né? Que está se dedicando ao ensino e à pregação da palavra, e o regente mais para a condução de uma gestão, vamos pôr assim, da igreja. Uhum. Ó, falou o presbítero Márcio. A gente olhando o contexto bíblico, o que ele diz aí? Eu escrevi aqui no chat também, né? Presbítero, código da palavra G4245, palavra presbúteros. E essa palavra significa ancião. Ele é mencionado um pouquinho antes também, lá no capítulo 4, versículo 14, né? Ele fala para Timóteo: não descuide o dom que recebeu por meio de profecia quando os presbíteros impuseram a mão sobre você. O original dessa palavra é presbyterium, que significa conselho de anciãos. Anciões. Anciões? Anciãos, tá difícil. Então, o que significa essa palavra? A palavra significa ancião, e ele menciona aqui, né, o ensino e a pregação. Agora, vamos pensar nessas 3 palavras que ele mencionou aqui: bispo, diácono e presbítero. Segundo o que a gente enxerga aqui, na epístola de 1 Timóteo, essas 3 palavras são cargos eclesiásticos? É isso que Paulo estava falando para Timóteo? Eu acredito que sim. Será que isso ele estava mostrando? Tem que ser assim, assim, assim? Eu não sei se no caso aí uma hierarquia, né? Uhum. Talvez não nesse aspecto de hierarquia, mas de uma organização, né? E levando em conta que os anciãos aí são os que estão há mais tempo na fé, Uhum. né? Então tem como orientar melhor os outros. Sim. Eu acho que justo o que falou agora o presbítero Márcio, às vezes a gente vê essas coisas como hierarquia, né? A gente pensa muito nisso. Um pensamento que tem influenciado muito a nossa vida também e tem sido motivo de discussão na igreja durante muitos séculos, é a questão da hierarquia na Trindade, né? Que está o Pai, depois vem o Filho e por último o Espírito Santo, que é o menos importante. E eu acredito que não existe hierarquia na Trindade, né? A Trindade é uma comunhão perfeita. Tem um teólogo, esqueci o nome dele agora, ele fala que a Trindade é um abraço eterno de amor e submissão um ao outro. Gosto muito dessa definição, né? Desde a eternidade, antes da fundação do mundo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles estão em comunhão eterna e perfeita um ao outro. Então essa ideia da hierarquia, às vezes ela penetra a nossa percepção das escrituras e da igreja também, de como a igreja deve ser, né? A gente não vê aqui hierarquia. A gente vê, por exemplo, que Timóteo, ele estava encarregado da igreja, ele recebeu essa unção, essa oração do corpo de presbíteros, né, dos anciãos desse lugar. Menciona aí o bispo, que era um supervisor, menciona um diácono, que era o servidor. E Timóteo justamente foi deixado em Éfeso para trazer ordem para uma igreja que não tinha muita ordem. Então, olha que interessante, Paulo, ele escreve, né, especificamente para ele trazer ordem para essas pessoas, mas não com esse nível de hierarquia ou de uma importância, né, de menosprezar o outro, superior ao outro, senão com lugares, né, posições que devem ser ocupadas para trazer ordem para o corpo de Cristo, né? O versículo-chave de Timóteo escreva essas coisas, ainda que tenha esperança de pronto ver, te visitar,
para que você saiba como deve se conduzir na igreja do Deus vivente, coluna e baluarte da verdade. Então ele está falando de lugares que as pessoas precisam ocupar para trazer ordem. Ele é muito enfático nisso também, só um minutinho, Bio. Na epístola de Tito, ele fala, eu te deixei em Creta para você estabelecer anciãos, para estabelecer presbíteros e ensinar o que convém. O presbítero tem que ser assim, o diácono tem que ser assim, para trazer uma ordem. E ele fala que cada um desses demanda compromisso. Então, acho que a gente tem que olhar esses exemplos, né? E trazer para a nossa vida, entendendo também que nossa realidade, nosso contexto é diferente do da igreja primitiva, mas sempre no contexto da ordem. Eu acho que a gente não deve ser rígido e estruturar, engessar a maneira como fazem as coisas, mas a gente tem que trazer uma ordem onde havia um caos, onde havia um desordem. E essas figuras que ele coloca aí são para isso, são para servir o corpo de Cristo, né? São para abençoar o corpo de Cristo. Não é para mandar, não é para engessar, não é para eu que digo o que pode fazer, mas é para servir e para abençoar o corpo de Cristo. Acho que isso é uma coisa forte que a gente tem que entender. Bioco tinha uma pergunta? Isso. É interessante que ali ele também, colocando essas figuras de bispo, presbítero, diácono, estava buscando a organização da igreja. E isso, atualmente, a igreja presbiteriana, na minha opinião, eu acho que ela é muito bem conduzida nesse sentido. Até questão de votação, quando os presbíteros são eleitos, né, eles são os nossos representantes na hora que eles sentam para estar resolvendo assuntos importantes da igreja. Então, é muito importante ter essa sintonia entre, seja o bispo, o pastor, o conselho composto pelos presbíteros e os diáconos. É muito importante. Nós, como membros, né, tá ciente também respeitar essa hierarquia e sempre estar apoiando esses líderes da nossa igreja. Sim. Acho que é importante a gente conhecer os lugares, o desempenho. E ele fala muito, ele frisa muito o compromisso de cada um deles, né, com a igreja de Cristo. A responsabilidade que tem cada um, né? Tem um versículo que ele fala, eu coloquei como pergunta também, né? Não, no 5:22, não se apresse em nomear um líder. E olha que interessante, ele não diz, não se apresse em nomear um bispo, não se apresse em nomear um presbítero, um diácono, não, um líder. Porque todas essas figuras que ele está falando são figuras que representam um tipo de liderança dentro da igreja e que são igualmente importantes e que devem ser respeitados e valorizados. Agora aí eu acho que tem um porém que a gente tem que ter cuidado. Eu acho isso muito importante, a organização, como o Bioco falou, né? A nossa igreja presbiteriana tem toda essa estrutura, mas a gente não pode esquecer um detalhe, e acho que com isso a gente vai terminar, é que quando Jesus ele descreve a igreja de Deus para Nicodemos, em João capítulo 3, ele fala, né, que é como o vento. O vento sopra onde ele quer, ninguém sabe aonde vem, nem para onde vai. Essas estruturas são tremendamente importantes para conservar a saúde, né, para conservar a igreja sã, a igreja sadia, e para manter a sã doutrina. Mas, muitas vezes, eu acredito que essas estruturas, não estou dizendo que seja o caso nosso, de ninguém, têm sido usadas para engessar as formas e as maneiras como tem que ser feitas as coisas. A gente não pode esquecer que Jesus ele fala que a igreja de Deus ela é como o vento. O vento ele é dinâmico, o vento ele não se vê. E você não pode conter o vento num lugar. Só a Dilma que queria tocar o vento, né? Mas não pode. O vento ele é o ar em movimento, né? A palavra para espírito em grego é pneuma. Pneuma significa corrente de ar. Então, esses cargos eles são importantes, eles exigem muito. Eu acho muito importante a gente observar, quando vocês forem responder essas perguntas, como deve ser o diácono, como que deve ser o bispo, o presbítero, e ver que as condições que ele dá para cada um são muito similares, independente de qual, se você está ocupando o cargo de diácono, de presbítero ou de bispo,
Marido de uma só mulher, não pode beber muito vinho, não pode beber nenhuma gotinha de álcool? Eu acho que não. Até a gente dá a entender em Timóteo que Timóteo ele tomou a decisão radical de não beber nunca mais vinho. Né? Sei lá, não ter problema com esse povo que gosta de beber, eu não vou beber nunca mais. Porque eles não têm nada para falar de mim. E Paulo fala, não, peraí, você tem muita doença de estômago, toma um pouquinho de vinho, não tem problema. Não seja radical nisso. Mas, o que eu acho é que ele está falando assim, né? Esses cargos, eles são importantes, tem os requisitos, eles são muito semelhantes, mas a gente tem que ter um cuidado para que essas estruturas, elas não engessem o mover de Deus. Né? A gente tem que ser muito sensível a Deus nisso, ler a sua palavra, entender isso, que são lugares para servir e para abençoar. Mas eles não devem engessar nem limitar o mover de Deus, aquilo que Deus está fazendo. Eles trazem ordem, mas eles não devem trazer prisão, estagnação. Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que ter cuidado, porque o inimigo ele sempre vai entrar naquilo que é de Deus e ele vai tentar distorcer de alguma maneira ou outra. Eu vejo, por exemplo, eu moro aqui no Chile há muitos anos, as estruturas eclesiásticas aqui, às vezes, elas são tão fortes que elas terminam controlando a vida das pessoas. E eu acredito que isso não é bíblico. Você não vai ver, sei lá, eu tenho visto quantas vezes pastores falam, não, você não vai trabalhar, você não vai aceitar essa oferta de emprego, não. Você vai aceitar outra. Eu fico assim, gente, o que é isso? Eu vi pastores falando, ou líderes falando, não, você não vai namorar com essa menina, não. Pode terminar com ela, você vai namorar com aquela outra que eu tenho para você. Eu falei, gente, o que é isso? Não é uma seita? Né? A igreja de Deus, as coisas não são assim? Então a gente tem que ter esse cuidado, esse zelo. Entender a importância, a nobreza da nossa função, que cada um exerce, seja como pastor, como presbítero, como diácono. Acho que é um lugar de serviço, um lugar de honra. Mas a gente tem que ter muito cuidado de não engessar, de não endurecer a obra e o mover de Deus e nunca entrar nisso de controlar e dominar a vida das pessoas. Porque as pessoas elas precisam decidir o que é certo porque elas sabem que é certo, não porque a gente mandou. Né? Acho que essa é uma das mensagens de Timóteo. Muita coisa que a gente pode continuar falando, né? Mas a gente já chegou ao nosso tempo agora. Eu vou mandar lá pelo grupo. É simples, é uma folhinha. Eu vou até compartilhar a tela aqui com vocês, para vocês verem. Com as perguntas. E somente vocês precisam responder essas perguntas. Deixa eu mostrar aqui. Aí tá. As perguntas de interpretação. Simplesmente leiam e respondam essas perguntas, né? De acordo ao que vocês viram com o texto e tal, com a sua interpretação. Tá? Mas não será que é isso? Não sei, não. Coloque a sua interpretação, o que vocês leram e o que entendem disso. Ok? Isso vai ser o que nós vamos fazer durante essa semana. A gente falou só de 1 Timóteo hoje, né? Eu vou mandar as perguntas de 1 e 2 Timóteo. E isso vai ser a nossa tarefa para essa semana. Se ainda tiverem alguma coisa, alguma impressão, alguma pergunta, por favor, me mandem uma mensagem aí pelo grupo ou uma mensagem pessoal. A ideia é que a gente possa crescer nisso, né? E possa aprender mais a palavra de Deus. Vamos orar para terminar? Senhor, muito obrigado por esse dia, por essa oportunidade. Muito obrigado, Senhor, pela nossa igreja. Pelas pessoas que estão aqui, pelos presbíteros, pelos diáconos, pelos pastores, porque o Senhor tem um lugar de serviço e de honra para cada um de nós. E que o Senhor nos ajude através da sua palavra a aprender mais sobre isso, a como servir a sua igreja com amor, com dedicação e como aprender mais da sua palavra e ser moldado por ela. Continue nos ensinando e nos confrontando, Jesus. Muito obrigado por isso e enquanto durante a semana nós leiamos, nós façamos as nossas tarefas, nos revela a sua verdade e a sua vontade. No nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe. Deus abençoe. Bom final de semana aí para todos. Boa sexta e bom final de semana. Amém. Até a próxima. Obrigado. Até a próxima. Obrigado. Boa semana a você também, Márcio.